Vamos começar nossa aula de hoje. E nós estamos cobrindo um assunto muito importante. Obrigado. Cobrindo um assunto muito importante, que é sobre liderança da nossa igreja. Não só porque nós estamos dando passos, em direção à particularização da nossa igreja. É assim que o termo, no Brasil, quem está acostumado no termo do Brasil, a gente chamava isso de emancipação da igreja. Quando ela atinge um patamar que ela pode se desenvolver por si só, né? Ela tem autossustento, ela tem liderança, então a gente chamava isso de emancipação. Aqui, o termo em inglês é particularization, é de particularização mesmo, tá? Quando a igreja ela emancipa. Então vocês vão ouvir eu falando particularização, para vocês entenderem. E aí, não só porque nós estamos passando por esse processo de particularização que a gente está tendo esses estudos, mas é porque já fazia parte do cronograma nosso de eclesiologia, tá bom? E hoje nós vamos tratar sobre a questão do ministério feminino ordenado. As mulheres podem ser realmente pastoras, presbíteras, diaconisas, apóstolas? Será que elas podem mesmo? Qual é a visão que a gente tem isso de forma bíblica? É sobre isso que nós vamos tratar nessa hora, tá bom? Vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe e que seja conosco. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos o Senhor por esse dia, te agradecemos muito, muito mesmo, por estarmos aqui juntos, estudando agora a Tua Palavra, e nós pedimos calma, clareza, entendimento vindo do Teu Espírito, para que a gente possa compreender a Tua verdade. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A gente nós trabalhamos sobre presbíteros e diáconos. Lembra-se disso? A gente viu a base bíblica para o presbiterato, a base bíblica para o diaconato, e a gente até agora só está tentando imitar o que as Escrituras propõem em termos de governo. Eu disse a vocês que no começo tinha governos episcopais, e a gente já provou isso, mandando em todos, não é? Uma pessoa funda uma igreja, ele faz um estatuto para preservar a dinastia, vai passando dele para o filho dele, para o neto, né? Então isso a gente chama de um governo episcopal. Temos exemplos disso no Brasil e aqui, obviamente que temos, não é? Hoje, um dos exemplos mais claros no nosso país é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Internacional da Graça, a Mundial do Poder de Deus. São igrejas que têm um sistema episcopal. Mandando em todos, e isso vai se perpassando para todas as outras gerações. Nós temos o governo congregacional, que é uma tentativa de colocar todas as decisões, inclusive da cor que se pinta a parede, da cortina do púlpito, na mão da congregação. Esse é um governo que as igrejas batistas, elas usam esse governo congregacional. Existe um pastor que está subordinado à mesa diretora dos trabalhos, e é um governo independente, cada igreja tem a sua independência, eles são unidos, às vezes, numa convenção, mas o poder emana diretamente do povo, e as decisões são totalmente jogadas na mão do povo. Inclusive, a mesa diretora tem o seu papel ali, de organizar as pautas, inclusive convocar as assembleias, mas a Assembleia tem um poder muito grande dentro da Igreja Batista. E aí temos o sistema presbiteriano. É uma tentativa de, como eu disse a vocês, de cópia do sistema dentro daquilo que a gente entende que devemos ser. O poder começa na Assembleia, que elege os seus representantes. Os representantes vêm ao conselho e à diaconia, e esses representantes lideram vocês por determinado tempo a cumprir o tempo do mandato. Então, isso é um governo mais representativo. Vocês dão autoridade para quem está no conselho e na diaconia liderar sobre vocês. Tá certo? Então, esse é o sistema presbiteriano. Dentro do sistema presbiteriano, a gente também... Aí alguém vai dizer, mas isso aí não está parecendo com os governos republicanos? Lá no Brasil, o povo não elege os seus representantes. É a base dos governos
de república, de democracia, é a base, essa coisa que começa na mão do povo, o povo elege os seus representantes. Mais ou menos isso, né? Claro, com cada um com as suas diferenças e particularidades. Mas eu estou me preocupando agora com a questão do governo presbiteriano, que tem os seus presbíteros e os diáconos. A questão do exercício do ministério feminino, a gente não tem dúvida que nenhuma igreja, nenhuma instituição, sendo ela política, sócio ou eclesiástica, ela vive e ela consegue existir sem os dons que Deus deu para as mulheres. Eu quero deixar isso registrado logo de início. Nós não somos loucos e nem contra o serviço feminino dentro da igreja. De jeito nenhum. É impossível uma igreja se manter sem o ministério feminino. É impossível. E eu quero deixar aqui registrado a nossa gratidão às irmãs da nossa igreja, que têm feito um trabalho excelente, não só na parte, às vezes, de alguns eventos que a gente já fez, a gente já experimentou, vocês trabalhando, mas dominicalmente com o apoio de vocês ao almoço, por exemplo. O almoço dessa igreja acontece muito, eu sei, por causa das mulheres. E os homens estão trabalhando, correndo com algumas outras coisas, as mulheres também trabalhando, mas elas olham lá o grupo, elas se ajudam, elas se cotizam, dividem e chegam aqui e fazem essa grande bênção. Então, o almoço dessa igreja, que permeia a nossa comunhão, é hoje basicamente sustentado pelo Ministério Feminino da igreja. E eu não tenho como não reconhecer isso. E agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito, muito importante. Não só nisso. Estruturação, beleza, enfeite, decoração, estruturação, ensino. Nós temos hoje duas irmãs cooperando no ensino da igreja. Nesse exato momento, quando eu estou aqui ensinando a vocês, elas estão lá ensinando as nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Então, a gente quer começar dizendo que toda a igreja, toda a instituição sociopolítico-econômica dependem do trabalho feminino. Dependem. São totalmente dependentes. Só que a nossa questão não é essa aqui hoje. A nossa questão é, nós temos autoridade dada pelas Escrituras para ordenar mulheres? Essa é a nossa questão. Não é discutir o ministério feminino. Não é esse nosso ponto. Nosso ponto não é esse. Nosso ponto é, recebemos a autoridade da parte de Deus, através das Escrituras, para pôr a mão sobre a cabeça de mulheres, para que elas liderem o pastorado, o presbiterato e a diaconia. Essa é a nossa questão. Esse é o nosso ponto. Tá? Não confunda as coisas. Ministério feminino é uma coisa. Ministério feminino ordenado é outra coisa. Certo? Então, vamos lá. E com isso em mente, com esse preâmbulo em mente, vamos às questões de hoje. A pressão por parte das feministas é cada vez maior para que mulheres exerçam os ofícios de liderança no governo da igreja. Isso é uma pressão externa. Colocando o machismo e o feminismo de lado, pois essas coisas pertencem ao homem devido à sua natureza pecaminosa e caída, e a nossa tendência ao partidarismo, não há como negar que pelo ensino das Escrituras, no que se refere ao governo ordenado da igreja, pelo que a gente vê nas Escrituras, esse é o nosso ponto aqui, a mulher não deveria exercer nenhum desses ofícios acima citados. Mas isso não coloca a mulher numa posição de inferioridade, de jeito nenhum. De jeito nenhum. É para lá que eu aponto? Voltando, né? Vamos lá. Primeiramente, por que a gente pensa assim? Pastor, por que a igreja presbiteriana pensa desse jeito? E eu digo presbiteriana porque a maioria do presbiterianismo, exceto uma ou outra denominação, abraçaram o ministério feminino ordenado. Muito poucas presbiterianas no mundo. No mundo. Não é? Então, a maioria das presbiterianas no mundo tem essa posição. Por quê? Primeiro, pelo simples fato daquele que é o dono da igreja, Cristo, não ter chamado
nenhum dos apóstolos com sexo feminino. Por que Cristo não fez isso? Se é para mulher ordenar, por que não existe nenhuma? Eu vou para o Velho Testamento. Aqui já está começando do Novo. Quem é que você vê como sacerdotisa? Sacerdotisa. Não falo de profeta, de profetisa, de vidente. Eu estou falando de sacerdote. Quem foi a filha de Arão que assumiu o posto do pai? Nenhuma. Nenhuma mulher foi sacerdotisa no Antigo Testamento. Nenhuma. Nenhuma. As 12 tribos de Israel, tem alguma... As 12 tribos de Israel, os líderes do povo de Israel, tem alguma mulher nessas 12 tribos? Você sabe de algum nome de alguma mulher nas 12 tribos da liderança de Israel? Nenhuma. Você pode cavucar as escrituras, eu já fiz isso. Se você me apresentar, eu retiro o que eu estou dizendo. Não existe. E por que Cristo chamou, continuando essa linha de raciocínio, apenas 12 homens e nenhuma apóstola? Por quê? Essa é a pergunta. Aí alguém vai dizer assim, que Cristo estava respeitando a cultura da época. Pastor, era uma cultura muito machista. Uma cultura machista, uma cultura de velho mundo. Agora nós estamos em outros tempos, nós estamos em outro mundo, nós estamos em outra realidade, pastor. Você tem que entender que o mundo evolui, as coisas evoluem, as coisas se modernizam. Então Cristo estava numa cultura muito ruim, muito machista, muito arcaica. Então o senhor não pode pegar por esse tipo de argumento. Vamos lá. A questão é a seguinte. Como muitos dizem por aí, mas essas pessoas que dizem que Cristo apelou para a cultura, eles esquecem que foi esse mesmo Cristo que colocou a mulher de volta em condição de igualdade quando conversou com a mulher samaritana no poço de Jacó. Se Cristo respeitasse tanto a cultura machista da época, ele tinha se referido a uma mulher no poço de Jacó? De jeito nenhum. Primeiro que um homem não dirigia a palavra a uma mulher sem a presença do marido dela. Isso era cultural naquela época. Um homem não dirigia a palavra a uma mulher sem o marido dela estiver presente. Isso era a cultura da época. E ele foi lá, não tinha marido presente, conversou com ela no posto de Jacó, devolveu a condição da mulher na sociedade, tratou com ela, tratou o pecado dela, ela foi lá, foi missionária dentro da cidade dela, a cidade dela veio toda, Cristo pregou para eles. Então, como Cristo está respeitando a cultura? Cristo é acima da cultura, o evangelho é supracultural, meus irmãos. Cristo destruiu foi a cultura da época quando ele fez isso. Destruiu. Tanto é que o povo entendeu que no batismo, coisa que na circuncisão não era, as mulheres foram incluídas. Tanto é que Paulo batizou Lídia e a sua casa. Por quê? Porque Cristo devolveu a condição da mulher. Foi Cristo que devolveu. Foi Cristo que acabou com a cultura. Então, cuidado com essa argumentação, que ela é muito fraca, muito ruim. Depois, a prática na igreja primitiva foi essa. Depois de Cristo, aí você diz que é cultural, mas passou aquela cultura e toda a igreja cristã, de muito tempo... Ei, ordenação, ministério feminino ordenado é coisa de 100 anos, viu? Olha lá se tiver. Ei, 1925 tinha nada. Eu estou em 2025. 1925 tinha não. É coisa de 50 anos para cá. E a igreja, em mais de 2000 anos, nunca se preocupou e nunca se debruçou sobre essa questão. Depois do feminino de 1960, aí que a igreja veio se preocupar em colocar uma mulher ordenada. Faz 50 anos, 70 anos. Quando você vê um assunto muito novo assim, aí você tem que olhar para trás e dizer assim, poxa vida, 2000 anos a igreja errou, e cadê o Espírito Santo da igreja? Deixar a igreja errar por 2000 anos? Você não acha que é muito tempo, não? É que nem discutir batismo infantil. É coisa de 100 anos, 150, 200 anos para cá. Mesma coisa. A igreja nunca discutiu sobre isso. Aí agora, quem batiza criança está imitando a igreja católica. Desde muito tempo a igreja batiza criança. Desde lá atrás,
nos primórdios. Então, cuidado com esse tipo de argumentação. Ela é fraca, ela é simples de ser desconstruída. Então, depois, a prática da igreja primitiva foi essa, de só eleger para os ofícios de presbítero e diácono homens e mulheres. O tempo todo foi assim, tá certo? Então, veja. Opa, votei errado, desculpe. Outro aspecto são os escritos de apóstolo Paulo, acusado muitas vezes de ser machista, devido à sua origem judaica. Porém, onde Paulo se baseia para chegar às suas conclusões de que a mulher, em termos de liderança da igreja de Cristo, não deve exercer os ofícios ordinários, não é na cultura local, mas no fato da ordem da criação. Paulo volta lá atrás na criação e pergunta, quem foi criado primeiro? O homem. Isso lhe dá primazia em cima da mulher? Não. Isso lhe dá responsabilidade. Diferente. Responsabilidade de liderar. Está sobre ele. Tanto é que quando o casal peca, quem foi que comeu primeiro? Eva. E deu para o homem. Quando o casal peca, Deus chama quem? A responsabilidade. Adão, onde estás? Porque a responsabilidade era dele. Sempre foi dele. Se a sua casa, meu irmão, e a minha casa der errado um dia, saiba, Deus chamará a mim e a você e cobrará de nós pela nossa casa ter dado errado. Mesmo que sua mulher tenha uma grande influência nas suas decisões, e elas têm mesmo, e elas devem ter, elas devem cooperar para que a gente... o papel dela é auxiliadora. Cooperar para que a gente abra os olhos para ver o perigo que está à nossa volta, e as nossas mulheres cooperam muito com isso, graças a Deus. Mesmo que elas cooperem, mesmo que você tome uma decisão dizendo que pô, foi ela, se lembre que Adão também tentou fazer isso. Foi ela que tu me deste. E não colou bem essa desculpa. Né? Então, cuidado para a gente não ficar dizendo, não, foi ela, foi ela. Né? Não foi ela, não. Deus cobrou de Adão a responsabilidade. Né? Em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 13, eu acho que é esse o texto. Alguém pode ler, por favor, aí para Emerson, vai. Eu acho que é esse o texto que Paulo deve voltar ao princípio da criação. Opa. Ok, obrigado. Pede para a Johanna ler, por favor, 1 Timóteo 2,13, por favor, Johanna. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Primeiro foi formado Adão, depois Eva. Paulo está voltando no argumento de que as mulheres não deveriam exercer liderança. Isso é um texto muito grande, eu não vou ter tempo de expor esse texto aqui. Mas para concordarmos com esse pensamento do apóstolo Paulo, é só pensarmos no fato de que quando Deus foi saber o que tinha acontecido... Eu acabei de dizer isso, né? Em Adão e Eva. Entretanto, o que é interessante percebermos no ensino de Paulo, continuando o seu pensamento, daquele texto que a Johanna leu, eu vou pedir para a Johanna já deixar aberto 1 Coríntios 15, 27, 28, ele demonstra que sua visão se baseia no fato de Cristo sujeitar-se ao Pai, mesmo sendo da mesma essência, mas o Filho, por ordem de precedência, se sujeita ao Pai, assim como o Espírito Santo se sujeita ao Filho, mesmo todos sendo um só Deus e partindo da mesma essência. Vamos ler, então, com Johanna, 1 Coríntios 15, 27 e 28. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A essência desse verso, desse termo, é dizer o seguinte: assim como o Pai precedeu eternamente o Filho, o homem precede a mulher, mas a liderança está estabelecida no princípio da primazia de quem foi criado primeiro, não porque a pessoa é a capacidade, a habilidade de fazer isso, é a natureza. Todas as vezes a gente erra aqui, e eu não quero que vocês errem. Paulo está falando da natureza, como a mulher foi criada. Não é como. Não é se ela tem capacidade intelectiva de liderar. É se ela tem estrutura emocional, e a natureza foi criada para isso. Ele demonstra esse equilíbrio, deixa muito claro, através dos seus escritos, apóstolo Paulo, que ele só se refere à primazia do homem sobre a mulher no que se refere à liderança. Mas os dois são iguais perante Deus e um depende do outro. Veja só se não é.
Olha só, 1 Coríntios 11, 1 a 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem. Como é que um cara desse é machista? Ouça a frase de um machista. Ouça a frase do apóstolo Paulo criticado como machista. Ouça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Um machista diria isso. O machista abriria a boca para dizer assim, nem a mulher é independente, nem o homem é independente da mulher. Um machista abriria a boca para dizer, o homem não é independente da mulher? Claro que não, meus irmãos. Se a gente considera o apóstolo Paulo machista, o Espírito Santo errou na inspiração. Porque deixou um machista escrever 13 cartas. Que Espírito Santo é esse? Que deixa um machista escrever a teologia da nova igreja. Entende? O Espírito Santo errou. Você tem que dizer, o Espírito errou, deixou o apóstolo Paulo escrever 13 cartas, 14 cartas para a igreja. Então não é isso. E essa condição de liderar, ele diz, não é porque o homem é independente. Não, um depende do outro. Só que foi a forma como Deus criou e estabeleceu, porque ele criou o homem mais susceptível ao confronto, ao impacto, à luta que as lideranças têm que ter. Isso a mulher faz, mas com o passar do tempo, elas têm as suas lutas, têm as suas travas. Quando ela está de frente de alguma coisa, a tendência é que ela adoeça mais fácil, emocionalmente, do que os homens. Porque essa é questão de natureza e não de inteligência. Resumindo, bem o ensino do apóstolo Paulo, eu gosto do Edmundo Clouden, ele diz o seguinte, Paulo então ensina tanto a precedência do homem sobre a mulher, quanto a interdependência entre o homem e a mulher. Seria um erro supor que a segunda afirmação cancela a primeira. Em vez disso, ela qualifica a primeira afirmação, mostrando que a subordinação é com respeito a papéis e não com respeito a ser. Não é um ser melhor do que o outro, é papéis distribuídos de forma diferente. Essa é a ideia. Assim também Cristo, o Deus homem, é sujeito ao Pai, embora como Filho divino, ele seja igual ao Pai. Veja, por que não foi Deus Pai que veio? Encarnou. Por que não foi Deus Espírito Santo? Por que foi o Filho? Porque o Filho era um produto era um Deus de segunda categoria e tal, menor do que os outros? Não. É porque o Pai tem o seu papel, o Filho tem o seu papel, o Espírito Santo tem o seu papel. Um não é melhor do que ninguém. Um não é melhor do que o outro. Agora, por ordem de precedência, o Pai, vamos dizer assim, ele está numa posição de que o Filho obedece, o Espírito também. Mas não no sentido que ele é melhor do que o Filho, do que o Espírito Santo, senão você cria um problema dentro da Trindade. Todos os três são uma só pessoa, um só Deus, uma só glória, um só poder. Só que eles fazem o quê? Papéis diferentes. É a mesma coisa no relacionamento de um homem e de uma mulher. São iguais diante de Deus, mas têm papéis diferentes. É isso que a gente precisa entender. Portanto, mediante a todo o ensino da Bíblia, que considero que a mulher não deva, exercer os ofícios da Igreja de Cristo, ao mesmo tempo que reconheço que o trabalho e o desenvolvimento da igreja depende muito da sua cooperação, eu já disse isso, não vou chover no molhado aqui, né? Todavia, nós precisamos entender que o problema não está na capacidade. Tem muita gente que diz, mas tem muita mulher que era melhor do que o homem. Eu não tenho dúvida disso, que ela tem capacidade organizacional, intelectiva, de dar diretriz, talvez melhor do que muitos homens. O problema não está aí, pare de pensar nisso. Olhe para a natureza que ela foi criada. Esse é o ponto. Como ela foi criada, como ele foi criado. Veja, desenvolver qualquer função, mas assim, na natureza da composição do gênero. Enquanto o homem foi criado com a característica de ser mais racional, mesmo tendo emoção, e a mulher mais emocional, mesmo tendo razão, é preciso dos dois sentidos para liderar, é verdade. Mas, sem dúvida, naqueles momentos mais difíceis que toda liderança enfrenta, toda liderança passa por crise, toda, não tem uma. Não tem uma.
quase que o tempo todo, é indispensável uma boa dose de razão. E nessas horas de pressão, quem costuma demonstrar um pouco mais isso são os homens da forma que Deus criou. Homem mais razão, mulher mais emoção. Os dois se completam. Por isso que sempre digo que para uma boa liderança feminina é preciso, evidentemente, ter do lado uma ótima auxiliadora. Não tem como você ter uma boa liderança masculina se uma mulher atrapalha esse cidadão e não ajuda como auxiliadora ele liderar. Então veja, pelo amor de Deus, ninguém está discutindo capacidade técnica. Nós estamos discutindo como foi criada a natureza de cada um. A natureza. Eu não sei se eu já brinquei com vocês sobre isso, mas eu gosto sempre de exemplificar a briga matinal que somente eu e Kelly de vez em quando tem. Vocês nunca tiveram uma briga matinal. Não. Ninguém aqui teve. Né, Juliano? Juliano com aqueles 5 meninos em Rock Sun. Nunca teve. Uma paz medonha no começo da manhã. Então, veja só. A gente tem uma briga matinal. Uma briga matinal por qualquer coisa. Sei lá, o sucrilhos que não estava certo, o leite que não estava quente. A gente acorda meio ao avesso. Aí, às vezes, o café não sai. Bom, tem alguma coisa que dá lá. Beleza. Como vai reagir os dois durante o dia? O queridão botou a roupa de trabalho dele, entrou no carro, ligou o carrão, saiu com aquele monte de ferramenta. Não faz 5 minutos, ele já esqueceu. E ele está pronto para quê? Para o trabalho. Casa ficou, trabalho na minha frente, pau na máquina. Como é que ela ficou em casa? Ou então saiu também para o trabalho. Cabeça assim. Só Johanna que não é assim. Então, Então, remoendo, só Johanna que não é assim. Aí remói, disse aquele desgraçado. Ele vai me pagar quando chegar em casa. Hoje não tem janta naquela casa. Também não faço nada. Ou se não, agora tem o tal do celular e agora vocês aprenderam a trabalhar com aquele fonezinho no ouvido aqui, meu amigo. É ligação o dia todo, o nego fazendo grout, fazendo piso e o telefone comendo e as mulheres também limpando casa e ouvindo. Aí ela aqui, ó, toma, primeira ligação. Mas você não devia ter feito aquilo. Mulher, eu tô terminando um negócio aqui, rapaz. Mas você devia... Puf, desliga. Daqui a meia hora ela de novo. E aí ela vai para casa, chega mais cedo, de vez dela fazer a janta, também não tem, que eu quero discutir a DR hoje, discutir a relação. E ela fica nisso o dia todinho. O caba chegou em casa, meu amigo. Ele nem sabe mais do que foi que teve de manhã. E ela está esperando com o relatório pronto para passar na cara dele tudo que ela fez e que ele não valoriza. O novo de hoje e de toda a vida de casado. Tudo. Ela traz de volta e bota tudinho. É ou não é assim? Quem é que foge desse padrão? Eu pergunto, por que você não foge desse padrão? Sabe por quê? Porque você foi criado assim. Esse é o ponto que a gente tem que entender. É a forma como nós fomos criados. Nós fomos criados por Deus. Um tem a capacidade de mais racional. O que é que acontece? O pecado, meus irmãos, jogou a gente para o extremo. Os homens viraram aquela cavalgadura que Paulo disse para eles: amai vossas esposas. Vocês são cabinhos que ficaram muito secos por causa do pecado, vocês só raciocinam. Não, eu não estou dando as coisas em casa, eu não estou pagando, eu não estou coisando. Eu não paguei tudo. Quer tanto reclama? Ô, cara pálida, a questão é o seguinte. Tu vai precisar vir mais um pouquinho por meio para entender que ela também precisa não só do teu sustento, daquilo que tu dá, mas de carinho, de atenção, de entendimento do que ela vive. Tu tem que vir mais para cá, porque o pecado fez assim contigo, ó. Botou tu lá pro lado da razão.
E o pecado pegou essa mulher e jogou ela para onde? Lá para a emoção. E por isso que qualquer coisa aflige, atinge, mexe com o sentimento, mexe com a emoção, elas são assim. Elas têm que vir mais um pouquinho para cá, por isso que o apóstolo Paulo disse a ela o quê? Submeta aos seus maridos. No mesmo texto. Aos homens, amai vossas esposas. Às mulheres, submetam aos seus maridos. Deixa ele liderar mais um pouco, porque vocês são muito emocional. Deixa ela achar. Isso é maioria do padrão, é assim. Então, por isso que quando Deus diz assim, os homens devem liderar, é porque Deus sabe como criou cada um. E as mulheres têm que auxiliar, porque Deus sabe, se deixar esses caras sozinhos, eles vão fazer besteira. Tem muita mulher que está ouvindo esse ensino meu aqui e dizendo o seguinte, pastor, mas eu já salvei tanta coisa lá em casa, se eu fosse depender da decisão dele, nós estávamos lascados. Tem muita mulher pensando nisso aqui agora. Eu sei disso. E eu sei que você salvou mesmo. Mas por que você salvou? Porque você estava liderando ou porque você mostrou esse cara pálido que está do teu lado, que você tinha um bom conselho a dar a ele? E você soube fazer, e ele te ouviu. O seu papel é auxiliador, entende? Você fez e salvou o seu casamento muitas vezes, porque é isso que você tem que fazer. Mas isso não lhe dá a condição de você ser ordenado a alguma coisa. Sabe por quê? Porque amanhã você vai estar com aquele problema mensal que todas têm, a não ser aquelas que já não... As suas regras não lhe visitam mais durante o mês, mas vocês estarão fragilizadas pra caramba emocionalmente e vocês vão precisar desse cara que está do lado para poder manter a casa também indo e andando. Então Deus é extraordinário. Deus leva em consideração a natureza como Ele criou. Então não é para ver uma competição, entende? As mulheres têm que chegar aos locais que os homens... Essa fala é muito machista, essa fala é muito não sei o quê. Cara, entende como Deus criou e percebe. Não é competição para ver quem chega mais longe. É trabalho de equipe. É trabalho de equipe. É equipe. Ele faz o papel dele e você faz o seu papel. E os dois ganham juntos. Não é competição. É isso que a gente precisa entender. E os dois lados se completam. Por isso que sempre digo que para uma boa mulher, para uma boa liderança, tem que ter uma boa auxiliadora de lado. Não tem como a gente fazer isso, tá bom? Então eu queria deixar essa reflexão para vocês. Os argumentos. Por que a gente não ordena? Porque a gente não tem nenhum tipo de autoridade nas Escrituras para fazer. Deus chamou os homens para liderar. Quando Adão pecou, quando Eva comeu e Adão pecou, ele chamou Adão para assumir. Não temos uma sacerdotisa no Velho Testamento, não tem uma apostolisa no Novo Testamento com Cristo, não tem nenhuma diaconisa. Por que os apóstolos, quando foram mandar escolher, escolham 7 homens de boa reputação? Não tem nenhuma diaconisa. Não tem nada. Há aquelas mulheres que serviram ao Senhor. Quem disse que botaram a mão na cabeça delas? Me prove biblicamente que elas foram impostas as mãos na cabeça dessas mulheres. Elas serviram ao Senhor. Como hoje minhas irmãs aqui servem. Estão servindo ao Senhor. Dando estruturação. Aonde está nas Escrituras que foi imposta a mão sobre essas mulheres? Aonde? Não, mas tinha muita gente. Você lembra não de Áquila, pastor? Sim. Áquila e Priscila. Claro. Quem disse que Áquila foi ordenada? Onde? Prove. Então a gente quer às vezes inventar argumentos que não existem. Agora, você cede à pressão do mundo ou não? Essa é a grande escolha. Tem denominações que cederam à pressão e hoje optaram por terem pastoras, presbíteras, apóstolos e tudo. Agora eu quero saber biblicamente, eu acabei de pregar sobre isso. A gente não se molda porque o mundo está evoluindo. A gente quer entender porque as coisas são como Deus determinou que elas fossem. Porque o padrão de Deus é o melhor para dentro da igreja, para a minha casa e para toda a sociedade. E quando a gente sai desse padrão, a gente colhe o que a gente está colhendo. Sabe qual foi o fruto mais promissor do feminismo? Dentro não só das igrejas, mas do mundo inteiro. Mães solteiras,
mulheres que agora estão bebendo mais do que os homens. Antigamente a gente tinha problema do alcoolismo nos homens. Agora é a mulherada que está mandando bala, meu amigo. Um alambique inteiro não dá para certas mulheres. Um alambique inteiro. Tem produção aí de cervejaria que elas tomam sozinha. Sozinha. Certo? E a gente não via isso. Exposição do corpo. Exposição completa do corpo da mulher. É absurdo. E o que foi que o feminismo produziu? Produziu. O que foi? Isso. E drogas, cada vez mais cedo, adolescências, meninos sem referência materna e de paterna muito menos. Então, será que nós precisamos mesmo copiar o padrão do mundo? Então, ou vamos ficar com aquilo que Deus diz que é melhor para nós? É só a nossa escolha, porque argumento lógico, bíblico e teológico não se tem. Se você for às escrituras, você não tem. Agora, não, porque é o mundo todo, pastor, a coisa mudou. Aí você vai desconsiderar o texto bíblico, vai dizer que ele é ultrapassado, que é cheio de cultura machista. Então, pronto. Então, vamos pegar essa Bíblia, já que ela é cheia de cultura machista, joga fora. Não tem o que fazer. Ou você acredita ela como padrão de Deus para a sua vida, ou você joga fora e vai assumir outra coisa. E tem outro livro como referência. Mas, se a gente crê que a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e a gente consulta e não vê uma referência, fica difícil para nós. Mas eu vou abrir para perguntas, a gente tem um tempo aqui. Só queria fechar essa eu só tentei organizar por que a gente não ordena. Vamos lá. Alguém? Uma questão? Gustavo está com a mão levantada. Na verdade, são considerações e é um compartilhar meio delicado, mas que acho que vale a pena. Claro. Primeiro, a questão, eu venho de uma igreja presbiteriana que aceita e que trabalha essas questões, e eu vivi na prática junto com presbíteras e pastoras. Então, nós vivemos, vivi mulheres extremamente competentes, bíblicas, que têm um coração voltado para a obra, passando por um estresse emocional absurdo, que elas não precisavam carregar, e isso despejando em psicossomatismo e outros problemas. Então, e aí quando a gente perguntava assim, mas será que, o pastor, e aí, mas será que realmente deveria colocar nessa posição, sabe? A gente precisa observar que hoje, dentro das igrejas, tem muito mais mulher do que homem, né? E aí que tem que ser aproveitado o potencial, é sobre... Então, assim, realmente, mulheres muito competentes, muito bíblicas, amáveis, né? Sabe? Mas só que passando por um estresse. Né? E aí a gente vê também pesquisas científicas apontando que já foi, eu não sei falar agora a fonte exata, porque me fuge, mas o estresse emocional feminino, já testado numa situação de luto, empiricamente mostrou que numa situação de luto, o estresse emocional da mulher foi muito maior do que o do homem que estava passando pela mesma situação. Então, assim, é estrutural. Isso. Estrutural. Né? E a mulher foi feita para ser protegida. Então, eu queria só colocar essa... Eu vivi isso. Você viveu. Né? Obrigado, Gustavo, pela coragem de compartilhar isso. No Brasil, existem 4 igrejas presbiterianas mais tradicionais, mais antigas, vamos dizer assim, né? mais histórica, pronto. É o termo que eu queria. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente, a Igreja Presbiteriana Conservadora e a Igreja Presbiteriana Fundamentalista, onde eu cresci também. E depois fui para a IPB, para a Igreja Presbiteriana do Brasil. E Gustavo está se referindo a uma delas, que é a Igreja Presbiteriana Independente. E ele está compartilhando isso com a gente. As outras 3 nunca abraçou, nunca cedeu à pressão, sempre foi muito grande. E eu não sei, Gustavo, mas o dado estatístico
que eu tinha na época que vim para cá, uns 2 anos atrás, é que essa coisa dentro da própria IPI não pegou, né? Não pegou, né? Ficou, parece, tinha 12 ordenadas pastoras, ficou nisso. A prática mostrou que o judeu demais não andou, né? Eu tinha o meu dado que eu tinha, que chegou para mim, é que tentaram e estimularam só 12 mulheres. E a igreja é grande, né? A igreja presbiteriana independente tem sua espalhado por todo o Brasil, e somente 12 tinham entrado por esse caminho. E aí já demonstra um monte de coisa, né? Agora, o que o Gustavo falou, deixa eu aproveitar. Eu tenho uma experiência com uma mulher, com uma irmã muito bem capacitada, e o que eu fazia com esse tipo de irmã? Colocava ela para ensinar. Qual o problema? Pegava as irmãs, dizia, você vai ensinar as irmãs. Pegava os jovens, adolescentes, tudo, você vai ensinar. Tinha áreas que ela era melhor do que eu. Por exemplo, tinha uma irmã que eu peguei, que ela era simplesmente secretária de... como é que era aquela? Me ajuda, era... Serviço Social lá da cidade, como é que era o nome? Era? CEPROSOM. Assistente, ela foi chamada, cargo comissionado pelo prefeito da minha cidade, e durante 8 anos ela liderou o serviço social da minha cidade. Era membro da minha igreja. Estou dando eu aula sobre como a igreja tem que se comportar com as questões da necessidade social. Eu faço o quê? A parte teológica, comigo, eu mostro a parte bíblica teológica. Chamei ela e disse, bora, metade minha, metade sua, fica aqui. Qual o problema? E ela ministrou sobre a questão da condição social da cidade. Quem estava? Quais os desafios, quais os problemas. Qual o problema disso? Por que ela tinha que ser uma pastora? Por que ela tinha que ser uma presbítera para exercer os dons e talentos dela? Por quê? De jeito nenhum. Ela pode exercer tudo aquilo que Deus deu para ela de forma maravilhosa. Quem esteve aqui entre nós foi Simone Quaresma. Eu sou suspeito de falar que eu gosto muito de Simone, mas Simone decidiu só aceitar convites para ir falar em igrejas. Primeiro que ela só fala para homens, ela deve ter, desculpa, só fala para mulheres. Ela já deve ter dito isso aqui para vocês. E só aceitou ir se o marido dela estiver junto. Porque ela já foi, para não ser exposta a algumas situações. Quando iam falar para ela, ô, pastora. Não, pastora não, pastor é ele. Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. E o marido começou a acompanhar a Simone. Não tinha a mesma proporção. Não tem. Oreb pregou aqui, né? Vocês se lembram de Oreb? Pregou aqui. Então, Oreb não tem a mesma proporção nacional que Simone tinha. Simone decidiu só falar para mulheres se o marido dela estiver presente. Para quê? Para evitar problemas futuros. E ela veio aqui com o marido dela falou ali para os homens, ela falou aqui para nossas mulheres, as mulheres viram a capacidade que ela tem, uma mente brilhante bíblica, um negócio extraordinário de teologia Simone tem. Simone gosta de texto bíblico, discute texto bíblico com a gente. Fui no carro conversando com ela algumas coisas sobre interpretação bíblica, exegese. Qual o problema? E qual é o problema das mulheres ter esse tipo de desenvolvimento? Só é você entender que cada um está no seu lugar e elas seriam usadas por onde Deus chamou elas para fazer, né? Alguém mais, gente? Uma coisa a mais? Diga, Juliano. Vem aqui, Emerson, aí. Praça para Juliano aí. É um comentário também, pastor. E uma situação que eu já vivi na igreja. Sim. É que eu vim acho que a maioria dos irmãos sabe, eu vim da igreja batista minha vida toda, né? Nunca, agora que eu estou na igreja presbiteriana, tem menos de um ano. Nós tivemos, nós que eu falo que minha família, eu e minha esposa, né, nós participamos de uma igreja batista aqui nos Estados Unidos, lógico que eu não vou citar o nome, é batista, mas não, né, a localização, enfim. E lá, como batistas, os batistas também da Convenção Batista aqui do Sul dos Estados Unidos, sim, eles não adotam pastoras. E, especificamente nessa igreja, por alguma razão, eles nomearam lá a mulher pastora. Então, eu tive um problema muito sério, porque eu não a chamava de pastora. E ela queria que eu a chamasse de pastora. Então, a gente teve problema nisso. E eu percebi que é um problema crônico com o ser humano, aí não é só com ela, que a gente gosta de um reconhecimento e de título. Então, o problema era o ego, né?
Então, o problema que algumas mulheres têm, homens também, não são só mulheres, é a questão do ego. Então, e o senhor já falou isso, não importa se você tem o título de pastora, mas talvez Deus te use tanto quanto até mais que um pastor, né, se você for usar da forma que tem que ser usado. Por assim dizer, e o senhor já falou também, existem algumas funções que a mulher não pode exercer, assim como tem funções que o homem não pode exercer. Se você trocar lá o cara, por exemplo, eu que trabalho no BRIC, na construção civil, que é pesado, se minha esposa falar, fica uma semana com as crianças e eu vou trabalhar um dia só no BRIC, eu prefiro não ficar 1 hora com as crianças, porque ela foi desenhada para isso. De alguma forma, ela tem essa estrutura para poder lidar com isso. Da mesma forma, se você colocar a mulher no fronte de uma guerra, por mais que o feminismo, isso é um problema que surgiu com o feminismo e está diretamente ligado com a guerra, né, a questão do feminismo. Mas, enfim, eu não vou me alongar muito aqui, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande, e as irmãs precisam entender que ela pode ser tão usada quanto o pastor, ou até mais, como o senhor mesmo disse. Exatamente. Em determinadas áreas você pode ter mais conhecimento que um pastor, né? Por exemplo, ele acabou de mencionar a questão da social, né, mesmo, que teve uma membro que tinha um conhecimento muito mais abrangente do que ele, e não tem problema nenhum nisso. O problema é você querer o título para si e achar que esse título é muito importante. Então, é um perigo que tem rondado as igrejas, principalmente as neopentecostais, e elas fazem disso uma coisa que é muito aliançada com o feminismo. E aí traz um problema muito grande para as igrejas de modo geral. Essa questão de título e dom, eu vou aproveitar a fala de Juliano. Meus irmãos, se a gente só faz alguma coisa quando a gente recebe um título, é porque a gente nunca teve o dom daquele título. Entenda isso. Veja, se me tirarem agora o título de pastor presbiteriano e eu for demitido dessa igreja, eu não sei fazer outra coisa, a não ser pregar o evangelho. Eu vou continuar fazendo. Não é o título. Vou talvez trabalhar para sustentar trabalhar com outra coisa, né? Porque a turma fala que o pastor não trabalha. Eu quero orar por essa pessoa e dizer que esse incircunciso receba de Deus a recompensa. Só isso. Ele não sabe o trabalho que tem um pastor. Mas é aquela coisa toda, miserável. Então, assim, mas tudo bem, abram a boca aí para dizer essas besteiras. Mas eu ia trabalhar com outra coisa, ia pregar o evangelho. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não fui chamado para outra coisa. Pregar. Vou trabalhar com Uber, vou fazer alguma coisa, mas onde eu tiver, com um passageiro, alguma coisa, evangelho nele. Eu pego meus Ubers aqui, vou para lá, para o aeroporto, quando eu vou viajar, passear, tudo, Bíblia nos caras, em inglês, em portunhol, e mistura tudo, ensinar língua de sinais e gestos, faz até a cruz para o cara entender, mas ele vai ter que ouvir o evangelho, bicho. Não tem isso não, não tem isso não. Onde tiver, é a minha vocação, foi o que eu fui chamado. Aí os caras, não, mas se ela tivesse o dom, desculpa, se ela tivesse a eleição, né, o cargo, ela teria mais autoridade. Autoridade não se impõe, se conquista. Digo isso para todo mundo que está perto de mim. Faça o serviço, todo mundo vai te notar. Faça o serviço. No devido tempo, porque às vezes eu vejo tanta gente que tem nome, tem título, tem cargo, ninguém respeita ele. Porque ele não conquistou o espaço dele. Ele não conquistou com amor a igreja. Né? Por isso que a gente tem que sempre orar para que nessas eleições aqui na nossa igreja o Senhor se manifeste presente. Também para que a gente escolha não só homens, mas que essas irmãs desses homens que a gente vai escolher, elas entendam o papel dela como auxiliadora, né? E que elas entendam que o marido delas não estão prontos, nem a gente está pronto, como Kelly sabe muito bem disso. Depois de 25 anos de ministério, ela sabe bem disso. Nunca estou pronto, mas a gente precisa muito do papel das auxiliadoras para ajudar a gente na liderança da igreja, senão a gente não consegue. Né? Alguém mais, gente? Diga, Luan, por favor, querido. Ô, pastor, só uma observação também, que os irmãos bem sabem que na igreja presbiteriana, para você se tornar pastor, você tem que ir a um seminário,
como uma faculdade, passar 5, 6 anos estudando, e aí quando você se forma, você é alocado em algum lugar. E a gente vê nas igrejas de hoje, né, saindo fora da nossa bolha, vamos dizer assim, presbiteriana, às vezes o pastor nem tem isso, é nomeado pastor, e a esposa dele, só porque é a esposa do pastor, vira pastora. Exatamente. Sendo que ela não tem chamado nenhum, ela não sabe pregar, em vários âmbitos da palavra pastor, né? Porque pastor, além de pregar no domingo, ter o conhecimento teológico, o pastor é o sentido da palavra pastorear, né? Ele Cuidar. liga para você durante a semana, ele conversa com você, ele lembra de você, ele procura saber como está a sua família. E às vezes a mulher é só incumbida do título, ela só ganha o nome, né? O pré-nome antes pastora, porque ela é simplesmente só esposa do pastor. Né? E às vezes nem o marido dela sabe ser pastor ou estudou para isso, né? Então é muito complicado quando Juliana falou isso, que ele teve um problema que ele não chamava a esposa do pastor de pastora também, e era um problema que eu tinha também, porque eu não conseguia também chamar, eu chamava pelo nome, e às vezes eu pensava, pô, tô sendo desrespeitoso, porque se ela é, eu tenho que chamar, só que eu não tinha esse costume e nunca chamei. Então, às vezes, a gente percebe que a pessoa tem esse problema com o título. Ela queria ser chamada de pastora, Título. sendo que eu, como vim assim da presbiteriana, quando me converti, e eu nunca vi isso. Então, eu sempre vivi na bolha presbiteriana, né? Eu não era de visitar outras igrejas. Então, eu não tinha esse costume de chamar ela de pastora. Então, a gente tem essas observações também, porque, às vezes, nem um homem é capacitado, e aí a esposa dele, só porque a esposa dele vira pastora também. É isso aí. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força e coragem para colocar as pessoas no lugar certo. Eu não tenho problema com quem tem vocação e nem dom. A gente tem que ajudar essas pessoas, essas mulheres a se desenvolverem. Falar nisso, a gente quer que o trabalho feminino deslanche na nossa igreja. Para que a gente possa tomar decisões aí e a gente junto com vocês. Vai estar chegando já o tempo da gente reunir de novo e a gente encaminhar muitas questões que tem o trabalho feminino. Eu louvo a Deus, volto mais uma vez a dizer, louvo a Deus pelo trabalho feminino dos irmãos, né, das irmãs, e tem sido uma grande bênção para nós. Agora, é a gente só seguir aí aquilo que o Senhor tem preparado para a gente, debaixo de muita oração e tenho certeza que a coisa vai andar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos parar por aqui, por hoje. Quem é que tem? Eita, Ju. Primeiro pedido, que vocês todos me chamem de pastor. Ei, não, pelo amor de Deus. Ei. Rouvier, corte, viu? Essa parte é para cortar. Não, pelo amor de Deus. Olha, tá virando bagunça. Eu vou acabar. É melhor. Desligue, vá, desligue. Se a Eliana for falar uma besteira dessa, desligue. Diga, Eliana. Não, mas como é impressionante e a gente ver muito isso, né, no nosso dia a dia. A gente caminhou com um casal lá em Limeira e eles tiveram muito problema no relacionamento porque ela queria ser pastora, né? E assim, foi muito difícil porque ela dizia assim, mas você também, Kelly, era para ser pastora, né? Aí eu lembro que eu pedi para a gente conversar com eles, né, amor? E a gente direcionar ela, né? E dizer que o maior papel dela naquele momento era ser auxiliadora. Ela era trabalhar junto com ele, né? Tentar conduzir a igreja ali em oração, no trabalho na igreja. Eu sempre digo aqui às meninas, todo mundo tem um espaço naquilo que é necessário dentro da igreja. O toque da flor não é o homem que vai dar, é a gente que vai dar. Né? Então, se a gente analisar, a gente tem muitas coisas para fazer. Eu não tenho o dom do ensino. Se vocês pedirem para eu ir lá na frente dar um estudo, eu posso até dar, mas eu não tenho o dom do ensino, como a Simone Quaresma. Mas eu posso ser trabalhada em outras áreas. Né? Então, é muito importante. Às vezes, você vai ter o dom de ensinar, você vai ter um dom de cantar, vai ter um dom de olhar os meninos, ser auxiliar a professora, né? Organizar o banheiro, decorar a mesa da ceia. Então, todo mundo vai ter um trabalho para fazer. E a gente já faz isso na nossa casa 24 horas. Né? Então, é muito importante.
é a gente ter esse cuidado, ter essa visão. Né? Eu sempre digo, o pessoal às vezes brinca, pastora, tal. Não, eu sou esposa do Sami. Eu tenho um nome, eu sou Kelly. Né? Então, eu não quero ser pastora. Corte aquela Né? parte e deixe essa, viu? Amém. Então, isso é muito importante. Então, eu sempre vou caminhar por esse lado. E esse lado é bíblico, né? Então, assim, às vezes a gente... E o nosso trabalho é para Ele, para o Senhor, para glorificar Ele. Então, o homem aqui, ele só está olhando. E a gente tem que fazer sempre com maestria. A gente tem que dar o melhor, né? Amém. Então, eu tenho essa visão e a gente caminha juntos, já faz 25 anos ao lado do Sami. E ministério não é fácil. Eu vou dizer para vocês que é fácil, não é. Porque eu estou ali junto com ele. Tem coisas que eu nem sei. Porque se eu souber, eu vou ficar na cama. Porque eu não aguento o impacto. Né? As reuniões que ele tem de liderança, que ele tem junto com os líderes. Tem coisas que eu não posso saber e eu nem quero saber. Porque se eu souber, eu vou ficar com raiva daquele presbítero que está ali no meio. E a gente não pode fazer isso. Eu tenho uma filha com 22 anos e tenho uma filha com 12. As minhas meninas saíram da igreja que ela... foi pastoreada 15 anos, elas saíram chorando, com saudade dos presbíteros, dos diáconos. Por quê? Porque ali a gente falava bem dos nossos líderes. A gente fez caminho para que os meus filhos possam olhar para a igreja e possam dizer assim, a igreja tem defeito, mas essa igreja que eu vou amar. Amém. Então, é importante a gente ter olhar para os nossos líderes e não compactar com as coisas ruins, a gente caminhar e dizer, nós não somos perfeitos, nós temos pecado, mas a gente pode trabalhar para aquilo melhorar. Né? Então, é muito importante o lado da gente dentro da igreja. Amém. Obrigado. Está vendo aí? Olha, Não, mas, não, ei, Juliano, não, depois corte, a gente vai corte. conversar, viu? Corte. Não, gente, agradecer muito a Deus pela vida de todos vocês e dizer, é o Juliano que falou que às vezes tem pessoas que estão do lado fazendo e a gente não percebe, né? Não percebe, não. E não precisa do título, né? Eu posso dar o testemunho que isso é muita cara de Kelly. Kelly já me salvou em situações que eu não estava percebendo. E ela, como auxiliadora, já me disse, cara, por exemplo, esse cara que você recebeu aqui, ele não presta, ele não é de bom caráter. Porque a mulher tem um tal de sexto sentido. Se ela bater o olho em meu amigo, eu não sei não, é um negócio de Deus também. Aí ela botou o olho no cara e disse, esse do cara não presta. E foi o cara que eu tive mais decepção. Então a gente precisa, eu quero dizer com isso que a gente precisa do auxílio de vocês. A gente não pode ser líder sem vocês. Então, se um marido de vocês for chamado para uma missão dessa, de ser um líder da igreja, entenda, não atrapalhem, só auxiliem. Se vocês só ajudar, já resolve, já ajuda muito. E não queiram saber de tudo da igreja. Vocês não foram criados para saber de todos os meandros da coisa da igreja. Porque senão vocês vão se decepcionar mesmo, porque são homens pecadores que brigam ali dentro, numa sala, saem dali, às vezes, quente a cabeça um com o outro, mas tentando resolver o problema da igreja, e depois eles vão se acertar, e vocês vão ficar de cara feia um com o outro, e eles já estão acertados. Sabe, briga de criança? Que o pai quer intervir, a mãe, porque os meninos, um puxou o cabelo do outro aí a mãe fica com raiva do filho, que fica com raiva daquela outra, depois os meninos estão todos juntos de novo, e você com a cara mais triste do mundo, porque se separou do pai das crianças. Então, é a mesma coisa. Nós, como líderes ali, deixa que vai quebrar o pau, vai se resolver, vai se acertar e vai caminhar depois de novo. Não tem problema. E você apenas apoia seu marido, se ele for um escolhido para esse lugar. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Vamos encerrar assim a nossa escola bíblica e vamos para o nosso almoço.